Hi guys, welcome to our channel, English with Ana Lúcia Abreu. Today we'll talk about technology in the classroom. The question is, what teachers want? Please don't forget, if you like this video during the time you are watching the class, please give a like to us. Guys, you have here two posters. I have one question for you. What is the principal obstacle for teachers to use the technology in the classroom? Let's read the first poster. Teachers want more tech. Teachers have an appetite for more technology. 21% on about 1 in 5 teachers believe they have the right level of technology in the classroom. 3/4 wish they had more technology in the classroom. Let's read the second poster. Teachers want affordable tech. Budget is the biggest barrier to accessing technology in the classroom. 63% cost is too high. 8% unfamiliar with technology. 8% don't know where to start, lack of training. So you need to answer this question. What is the principal obstacle for teachers to use the technology in the classroom? Here we have more two posters. I have a question for you. What is the top reason for teachers use technology in the classroom? Let's read the first poster. Teachers want web-based tools. Websites are the most commonly used tech resource in the classroom. 56% websites, 44% online images, 43% website games or activities. Let's read the other poster. Teachers want to engage students. Top reasons teachers use technology in the classroom. 77% increase students' motivation to learn. 76% reinforce and expand on content being taught. 76% respond to a variety of learning styles. So, the question for you is, what is the top reason for teachers use technology in the classroom? Guys, let's work. I have here two questions. One is reading for general comprehension. Então, a preocupação aqui é qual é a ideia principal desse texto aqui, tá legal? É uma ideia geral. Então, a pergunta é, which keywords best connect to the main idea of the text? What do you think? Teachers, students, or technology education? The second question, agora nós estamos preocupados com pequenos detalhes, não é mais com a ideia principal. Então, a preocupação é com reading for detailed comprehension. The question is, the text is divided into 4 parts, ok? 1, 2, 3, 4 parts. What is the main topic of each part? Então, é como se a gente tivesse aqui, é um único texto, mas que é dividido em 4. Por isso eu apresentei a priori os posters separadamente. Então, cada pôster, ele tem uma ideia, ele tem um tópico principal, ok? Então, a pergunta é, qual é esse tópico de cada pôster? Pay attention to the question. The text is divided into 4 parts. What is the main topic of each part? My love, let's start a little grammar. So the topic now is present simple, affirmative and negative form. Então aqui nós temos 4 frases no presente, veja bem. Teachers want to engage students. 8% of teachers don't know where to start. Teachers have an appetite for more technology. E teacher uses technology in the classroom. Esta expressão don't, ela indica negação.
Teachers want to engage students. Não existe nenhuma expressão aqui de don't, doesn't, então essa afirmativa, essa sentença ela está no presente, beleza? Qual é o sujeito dessa oração? Gente, precisamos pensar sempre naquela sequência lógica, subject plus verb plus complement. Então, a gente tem um sujeito com o verbo e com o complemento. Então, o sujeito ele vai vir sempre antes do verbo. Então, por exemplo, want é o verbo querer, desejar. O que vem antes dele é o sujeito. Então, o sujeito aqui é o teachers, beleza? Teachers é uma palavra que está no plural. Então, professores. Professores desejam engajar estudantes. Ok. A palavra professores, a gente pode substituir esse nome por um pronome. Pronome é uma palavrinha que a gente usa para substituir o nome. Olha aí que legal. Então, they, em inglês, quer dizer eles ou elas. Então, eu posso falar, eles desejam engajar seus estudantes. Ou então, elas desejam engajar seus estudantes. Beleza, então, veja bem, o sujeito aqui é they. They want engage students. Agora, vamos imaginar que esse sujeito não fosse um they, mas fosse aquelas 3 palavrinhas, aqueles 3 pronomes que eu estou chamando de especiais, fofinhos, lindinhos, porque sempre tem uma alteração quando eles são usados. Mas quais são esses pronomes? He, she, it. Então, por exemplo, se aqui, em vez de for teachers, a gente usar a palavra teacher, vai ser professor, professora. Então, professor, he, ele. Professora, she, ela. Ok, então são os pronomes da terceira pessoa do singular, beleza? Aqui, nesta outra frase, eu coloquei o sujeito na terceira pessoa, que é teacher. Olha aqui. Teacher uses technology in the classroom. Tá vendo que aqui na frente do verbo tem um S? Esse S ele existe justamente porque o sujeito é um she ou é um he. Então, o verbo ele sofre pequenina alteração quando ele é usado no simple present, ou seja, no presente simples. Tá vendo que aqui esse want não sofreu nenhuma alteração? Porque o sujeito é um they, ok? Então, se aqui fosse teacher, eu colocaria aqui na frente do want um S. Aí ficaria teacher wants to engage students. Daí a explicação desse Szinho aqui, ó. Porque o sujeito, ele está na terceira pessoa. Vamos analisar esta frase aqui, olha. Teachers, olha, então teachers está aqui, eu posso substituir por they, porque está pluralizado esse sujeito aqui, né? Professores. Teachers have an appetite for more technology. Galera, o verbo have é exceção. Então, o have, ou você vai escrever have ou has. Have, has. Have, quando o sujeito for I, you, we, they. E has, quando o sujeito for esses 3 especiais, né? Que é o he, she e o it, tá bom? Por exemplo, professores têm um apetite para mais tecnologia. Teachers have an appetite for more technology. Se fosse apenas um professor, teacher has an appetite for more technology. Professor tem um apetite para mais tecnologias. Agora vamos pensar na forma negativa. Por exemplo, 80% of teachers, aqui eu posso perfeitamente substituir pelo pronome they, quer dizer eles ou elas. Então, they don't know where to start, beleza? Mas eu quero substituir por um pronome chamado he, que quer dizer ele. Então, eu vou mudar totalmente essa frase. Eu não vou falar mais da porcentagem, eu vou usar a expressão teacher, que quer dizer professor. Como seria negativa aqui? Não seria mais don't, seria doesn't. Então, teacher doesn't know where to start. Teacher doesn't use technology in the classroom. Teacher doesn't want to engage students.
ok? O que acontece então? Se o sujeito, tá, puder ser substituído por um pronome que a gente chama pelos pronomes da terceira pessoa do singular, que são he, ele, she, ela, it, ele, ela, o verbo vai sofrer pequena alteração. Ou ele vai ser acrescentado um Szinho nele, ou vai ser acrescentado um ES nele. Isso na afirmativa. Se for na negativa, em vez de usarmos don't, usaremos doesn't. Vamos dar uma olhada nessas regras gramaticais aqui. Se o sujeito for da terceira pessoa do singular, nós vamos usar o he, she, it, beleza? Então, neste caso, algumas alterações acontecem com o verbo. Por exemplo, se o verbo terminar com S, SH, CH, X, Z, OO, simplesmente acrescentamos um Szinho no verbo. Ó, o verbo to watch, que quer dizer assistir, a gente escreve no simple present, watches. Então, por exemplo, ela assiste TV. She watches TV. Se fossem eles assistem TV, tipo they watch TV. Porque o verbo só sofre alteração quando o sujeito for o he, o she ou o it. Se o verbo terminar em consoante, que é o caso do study, tá vendo que aqui nós temos o y e antes do y nós temos uma consoante? Então, se ele terminar numa consoante mais o y, o que a gente faz? A gente tira esse y, coloca o i no lugar do y e coloca um es no final, que é o caso do study. Ó, they study math. Eles estudam matemática. They study math. Agora eu vou dizer que ela estuda matemática. She studies math. É só uma pequena regra gramatical, gente. Quanto mais a gente usar, quanto mais a gente fazer uso dessa regra, a gente internaliza, ok? Mas, professora, e se o verbo, e se aqui, olha, antes do y, tivermos uma vogal e não uma consoante, o que acontece? Galera, fica mais fácil, nada acontece. Você simplesmente acrescenta um S no verbo. Então, por exemplo, they play piano, eles tocam piano. Vamos lá, para he plays piano, she plays piano. Então, nesse caso, basta apenas acrescentarmos um S, beleza? Nós também temos aqui o que eu já havia falado para vocês, que é a exceção, que é o verbo to have. To have quer dizer ter. Então, por exemplo, I have students. Então, ela tem. Vamos mudar. Em vez de falar eu vou falar o she, né? She has student. He has, she has, it has. E os restantes dos pronomes usamos have. I have, they have, you have, we have. Beleza? Então, por exemplo, I have a cell phone, ok? I have a cell phone. You have a cell phone. She has a cell phone. He has a cell phone, ok? Guys, thanks so much for you watching this video. If you like this class, please give a like to us and subscribe our channel, ok? See you next class. Bye!